Jornalismo. Polícia prende suspeitos de tentativa de sequestro na Grande BH. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Avançam as investigações contra a clínica suspeita de maus tratos a animais na região metropolitana. Aumenta o número de mulheres que denunciaram médico por assédio sexual em BH. Retomadas as buscas pela mulher que desapareceu durante a enxurrada em Sete Lagoas. No Triângulo, chuva forte provoca alagamentos e deixa pessoas ilhadas. Em Diamantina, temporal derruba casas e muros. Termina hoje novela do 13º dos servidores. Deputado chama de retrocesso o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência. Diesel está mais caro. Cúpula do Mercosul será marcada por tensão entre Brasil e Argentina. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, 60 anos. O sindicato que é a cara do trabalhador. 6h31. Está no ar o Jornal da Itatiaia. Olá, Eustáquio Ramos, bom dia. Ótimo dia para você, Kátia Pereira. Ótimo dia também para você que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Belo Horizonte amanhece com céu nublado. Na Itatiaia, a temperatura é de 19 graus. Dólar, R$4,21. Euro, 4,66. Poupança rende 0,37%. Trânsito. Lento na cidade industrial. Fernão Dias com a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli no sentido Belo Horizonte. Ainda por causa de uma carreta que apresentou defeito no Amazonas na alça de acesso para o anel rodoviário. O veículo já está sendo rebocado. Tem lentidão também no anel rodoviário de Belo Horizonte para quem passa agora pela pracinha São Vicente no sentido Rio. Informação de 2 ou 3 carretas com defeito no trecho. Tem faixa fechada. E atenção, você motorista ligado na Itatiaia na 040. A rodovia está parcialmente fechada em Sete Lagoas, quilômetro 461 sul, saída para Belo Horizonte, por causa do tombamento de uma carreta. Apesar desse acidente, neste momento, o trânsito flui normalmente na BR-040 em Sete Lagoas. Repórter Patrick Vaz. Polícia. Desloca-se neste momento para a delegacia regional da cidade a equipe da Polícia Civil que fez rápida operação nesta manhã, um combate ao tráfico de drogas em Ribeirão das Neves, na Grande BH. 60 agentes foram empenhados dentre core, canil e apoio aéreo. Foram 10 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em 2 becos do bairro Veneza, com entrada na rua Argentina. Um suspeito de Goiás com diversas passagens foi conduzido e drogas apreendidas, quantidade ainda contabilizada. Repórter Oswaldo Diniz. As condições do tempo. Hoje a região metropolitana de Belo Horizonte terá um dia com céu parcialmente nublado pela manhã e início da tarde. Mas a nebulosidade aumenta gradativamente e no final do dia há a previsão de pancadas de chuva forte em pontos isolados. E essas pancadas virão acompanhadas de raios e rajadas de vento forte, principalmente entre Brumadinho e Betim. Já as temperaturas variam um pouco, apresentando máximas de 28 graus na capital, 25 em Joatuba e 27 em Vespasiano. Aqui foi Arthur Chaves, da CEMIG, para Itatiaia. 6h33. A Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte tem colhido diariamente depoimentos de possíveis vítimas do ginecologista Edilei Rosa de Novaes, de 74 anos. Nos últimos dias, uma jovem de 22 anos acionou a polícia para denunciar o médico. Já chega a 11 o número de mulheres que prestaram depoimento. Conforme a Itatiaia vem informando, foram abertos 2 inquéritos por importunação sexual contra o médico. Os crimes teriam acontecido dentro do Hospital da Mulher e Maternidade de Santa Fé, em Belo Horizonte. O primeiro inquérito foi aberto na semana passada após uma paciente de 22 anos procurar a polícia afirmando que o ginecologista Edilei Rosa teria dito que a genitália dela é quente e depois teria tentado beijá-la. Este inquérito já foi concluído e remetido à Justiça. Edilei Rosa de Novaes, de 74 anos, chegou a ser preso e encaminhado à penitenciária Nelson Gria, em Contagem. Porém, ao passar pela audiência de custódia, ele foi solto mediante pagamento de fiança. O segundo inquérito está em andamento. Nele, 10 mulheres já prestaram depoimento denunciando o médico. A Polícia Civil não divulga detalhes. A expectativa é que no decorrer das investigações novas vítimas possam aparecer. Uma mulher de 58 anos que ainda não procurou a polícia
entrou em contato com a Itatiaia, afirmando que há 40 anos foi vítima de abuso sexual quando passava por um exame ginecológico. Segundo ela, Edilei, após tocar nas partes íntimas dela, também tentou beijá-la. Vamos ouvir o relato dessa mulher que terá a voz distorcida. Na época eu tive um problema que foi necessário fazer uma cirurgia, e desse problema eu comecei a estar indo lá sempre para poder fazer acompanhamento. Ele me abordou no consultório da mesma forma como eu ouvi das outras pessoas, fazendo aqueles exames corriqueiros que o médico faz de toque. E aí, quando ele toca, eu vi que não era simplesmente um toque profissional. Era de alguém que estava se sentindo não numa função de médico e paciente, mas numa função de homem em relação a uma mulher. Eu me assustei e vi que aquilo não estava correto. Eu me lembro que eu esbocei alguma reação de levantar. Nisso ele me passou a mão, porque eu estava só com aquela camisola. E daí, quando eu levantei, ele me deu um beijo, tentando me beijar ali. Peguei, não falei absolutamente nada e saí, porque minha mãe estava do lado de fora sentada, ela não estava comigo dentro do consultório. E nunca mais eu voltei, e também nunca mais eu relatei isso para ninguém. Principalmente porque há mais de 30 anos isso não era comum as pessoas chegarem numa delegacia, porque sempre a gente, como mulher, se sente como aquela que está provocando a situação. Então, nesse constrangimento, fica só para a mulher, e eu guardei dentro de mim. A gente não pode se calar, porque senão fica uma dor que nunca vai ser acalmada. O que você espera que aconteça com esse homem? Eu espero que, mesmo depois de tantos anos de ter lesado tantas pessoas, que ele possa ser condenado como qualquer outro, sem nenhum tipo de regalias, ser condenado, porque o que ele fez com as pessoas foi algo que não remete a alguma cura. A Itatiaia entrou em contato com a defesa do suspeito, que informou que Edilei estaria muito abalado com as denúncias e que neste momento prefere não se pronunciar. Repórter Amanda Antunes. 6h37. Prefeito Alexandre Calil define nova secretária de Cultura de BH. A artista visual, curadora, educadora e gestora cultural Fabiola Molim, Juca Ferreira. Juca, que liderava a cultura municipal desde junho de 2017, deixou o cargo na última sexta-feira. Segundo o prefeito Alexandre Calil, o que motivou a dispensa foi uma pré-candidatura do ex-secretário à Prefeitura de Salvador. A nova secretária era a presidente da Fundação Municipal de Cultura. Repórter Júnior Moreira. 6h38. A seguir, perdas com gatos na rede elétrica chegam a 450 milhões de reais por ano. E ainda nesta edição, os detalhes da votação decisiva hoje para garantir o 13º dos servidores estaduais. 6h40. As ligações clandestinas de energia, também conhecidas como gatos, causam prejuízo de 450 milhões de reais por ano. O número de inspeções vai aumentar. Nos últimos 3 anos, a CEMIG mais que dobrou o número de inspeções em casos de possíveis fraudes ligados ao consumo de energia. Em 2017, foram realizadas cerca de 100 mil inspeções. Em 2018, foram 185 mil. Neste ano de 2019, a meta é de 300 mil inspeções. E para 2020, o número salta para 775 mil inspeções. Segundo o engenheiro de controle de perdas da CEMIG, Armando Rocha, as perdas anuais em reais chegam a 450 milhões. Devido ao crescimento de irregularidades, de ações que provocam essa perda anual de 450 milhões de reais para a companhia, sendo que essa perda, esse valor, esse montante, ele é dividido entre a companhia, a CEMIG arca com uma parte e uma parte a sociedade arca. A CEMIG vem aumentando esse número de inspeções, visando combater esse tipo de ação que é danosa a toda a sociedade. Você lembra um fator importante? Citando um ditado popular, os justos pagam pelos pecadores, ou seja, aquele que está fraudando, está causando um prejuízo,
e esse prejuízo é dividido e uma das parcelas desse prejuízo é paga pelos consumidores regulares. Exatamente, é isso mesmo. Infelizmente é a realidade, né? Então, inclusive, se quiser denunciar, a CEMIG recebe, tem os canais, né, de relacionamento da empresa, a denúncia é anônima. E a CEMIG vai atuar para inibir esse tipo de ação. O número de inspeções vem aumentando, né? Foram 100 mil em 2017, em 2020 estão previstas 775 mil. O efetivo que realiza essas inspeções também vai aumentar? Vai haver a contratação de mais pessoal? Como é que isso funciona? Sim, a CEMIG vai aumentar o efetivo, especificamente para atuação no combate a esse tipo de ação fraudulenta, né, de irregularidades, e já foram contratados, inclusive, mais pessoas. E a CEMIG vai atuar forte para inibir e para minimizar essas perdas comerciais que são muito grandes e trazem prejuízo para todos. Armando, essas inspeções, elas acontecem de forma aleatória, muitas vezes essas inspeções são feitas em residências onde tudo está ok, onde o consumidor está pagando em dia e não há nenhuma fraude, ou necessariamente a inspeção só vai em algum local suspeito ou de fraude ou algum tipo de falha de funcionamento no próprio equipamento? Olha, a CEMIG tem um centro de inteligência que acompanha o consumo de todos os seus clientes. São 8 milhões e meio de clientes e a CEMIG, ela tem softwares que podem identificar, né, algum tipo de anomalia. As inspeções, elas são enviadas naqueles locais onde há alguma suspeita que vai se confirmar ou não no ato da inspeção. Caso se constate uma intervenção fraudulenta, pela legislação, a CEMIG pode cobrar até 36 meses retroativos. Repórter João Felipe Lolli. 6h44 a seguir. Enquanto muita gente deve gastar cerca de R$80 em cada presente, idosos pedem apenas felicidade e saúde no Natal. E ainda nessa edição, o deputado chama de retrocesso o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência. Horas 47 minutos. Novo levantamento revela as intenções de compra de presentes para o Natal deste ano. O clima não é de tanto otimismo do consumidor. O Natal promete ser marcado por presentes com valores bem parecidos com a intenção do ano passado. O levantamento da Fundação IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais pela UFMG, mostra ticket médio para os presentes com alta de 2%. Ano passado, a intenção para cada presente ficava em torno de R$ 82,33. E agora, para este Natal, R$ 83,97. O que chama atenção é que nesta mesma pesquisa revelada pela Fundação IPEAD, o consumidor de Belo Horizonte se mostra ainda bastante pessimista com relação à economia do país. Números mostram leve melhora, mas ainda assim estão abaixo do que no mesmo período do ano passado, como explica a coordenadora Thaís Martins. O índice de confiança do consumidor é um índice que varia de 0 a 100 pontos, em que 50 pontos é o limite entre o pessimismo e o otimismo. O nosso índice do mês de novembro, ele ficou um pouco acima do mês de outubro, mas ainda na faixa de 39 pontos, que é a faixa do pessimismo. Isso se deve a quê? A inflação, por exemplo, de Belo Horizonte, que está em 4,10% ao ano, puxada principalmente pela movimentação no setor de turismo, energia e alimentação. O turismo pela movimentação mesmo, especialmente agora no final do ano. A energia elétrica pela alta da mudança de bandeira, como a gente já vem percebendo nas contas de luz. E a alimentação, especialmente do lanche fora de casa, assim como bebidas e a carne, que tem preço salgado demais por agora? Sim, acaba sendo um reflexo de todo o cenário da economia. Além da inflação, o que mais contribui para esse sentimento de pessimismo é o componente emprego. Então, as famílias ainda estão sentindo o efeito da crise econômica, muitos ainda buscando um emprego fixo. Agora, como entender que o consumidor, mesmo tão pessimista, como mostra a pesquisa, um levantamento revela que o Natal promete ser de presentes, com esse ticket médio da ordem de R$ 83,97 para cada presente? Na verdade, o índice ele está no patamar de pessimismo, mas ele apresentou melhor em relação ao mês de outubro. Então,
os consumidores, principalmente nesses últimos meses que tivemos o incentivo da liberação dos R$500 do FGTS, o pagamento da primeira parcela do 13º salário, e o apelo emocional do Natal é muito forte, então faz com que o consumidor tenha a pretensão de compra e vá permanecer com esses presentes no fim do ano. Repórter Camila Campos. 6:50, os idosos abrem mão de bens materiais e pedem felicidade e saúde neste Natal. Nós vamos conversar com algumas dessas pessoas que estão na Casa do Ancião Xixico Azevedo, antigo Asilo Ozanã, que funciona no bairro Ipiranga, região nordeste de Belo Horizonte, e é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo. Esse local funciona desde 1959. Hoje abriga 75 idosos. Nós vamos conversar com eles para saber o seguinte: o que eles pedem como presente de Natal? Qual que é o nome da senhora? Leda Figueiredo Fuscaldi. Qual que é a idade da senhora? 89 anos. A senhora está muito conservada para 89, uai? Vai fazer 90 agora, em janeiro? É, janeiro, 15 de janeiro. Há quanto tempo a senhora está aqui na casa de idosos? Vai fazer 3 anos, em abril. E por que a senhora quis vir para cá? Vontade minha, né? Por quê? Não tem marido, filhos? Não, nada, não tem nada. Tem minha família, mas eles queriam que eu ficasse na casa deles. Eu falei, não, eu prefiro o asilo. E a senhora, aos 89 anos, o que quer de presente de Natal? Eu acho que presente de Natal é felicidade, né? E saúde? Saúde. Pelo que eu tô vendo, a senhora tá com a saúde em dia, viu? Tô corcundinha. É normal da idade? É. Presente de coisa material, roupa, celular, tá precisando? Relógio? Não, o que nós estamos precisando aqui é de doações. Fraldas que precisa. Pra senhora, o principal é felicidade? É, felicidade. Mas a senhora é feliz? Eu sou. Deixa eu conversar com mais uma aqui. Qual que é o nome da senhora? Iracema Marques. Qual que é a idade? Vou fazer 89, dia 17 de dezembro. Nossa, mas tá bem conservado igual a sua colega aqui, ué. A senhora tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 1 ano em janeiro. Tá gostando? Estou gostando. O que a senhora quer de presente de Natal? O que eu quero é saúde, paz, felicidade para todos. O Brasil inteiro tá precisando, né? Coisa material, a senhora não tá precisando, não? Não, graças a Deus tem tudo direitinho, muito bom, graças a Deus tem. Qual que é o nome do senhor? Vandir Costa. Qual que é a idade? 78. O senhor tá aqui na casa há quanto tempo? Tem 8 meses. E o grande presente de Natal que o senhor quer receber é qual? Primeiro, saúde, né? Depois, material, um tênis. O meu tá quase furado, tá? É isso. Mas tá tudo bem. O senhor vai pedir pra quem esse tênis? Pra quem? É quem aparecer na reta. Filhos, esposa, o senhor não tem? Eu sou viúva há 20 e tantos anos. Filho, tenho 2. Tem um lá em Vila Velha e tem 2 que não moram aqui no Brasil. Mas nenhum dos 3 pode dar um tênisinho pro senhor, não? Pode. Por que o senhor optou em vir para uma casa de idosos? Porque eu estava muito sozinho, né? Bom, nós vamos conversar agora com a Adriane Matheus da Silva, que é coordenadora administrativa da Casa do Ancião Xixico Azevedo. Ô, Adriane, pela conversa que tivemos com os idosos aqui, na idade que eles estão, por tudo que eles já viveram, não ligam para coisas materiais, querem mais felicidade, saúde, amor, companheirismo. Isso, carinho, atenção, eles precisam muito de atenção, sabe? Tem poucas pessoas que têm tempo, né, para disponibilizar, para dar atenção e carinho para eles. Isso é uma carência muito grande que a gente vê entre os nossos idosos. Quem quiser ajudar, a dona Leda falou agora há pouco, né, que o que a Casa do Ancião está precisando. Quem quiser presentear a Casa do Ancião e, consequentemente, presentear esses idosos, o que pode trazer, o que pode doar? A nossa casa é uma instituição filantrópica, então nós sobrevivemos de doações. Aqueles que puderem nos ajudar com roupa de cama de solteiro, fraldas geriátricas tamanho G e GG, toalha de banho, lenço umedecido, adoçantes, leite, gelatina, hidratante corporal, desodorante, vai nos ajudar muito a nossa casa. Pode entrar em contato aqui na Casa do Ancião, no 3421-0101. Ok, conversamos com a Adriane Matheus Silva, que é coordenadora administrativa da Casa do Ancião Xixico Azevedo, que é ligada à Sociedade São Vicente de Paulo. Faltam 6 minutos para 7. A seguir, Câmara de BH se prepara para mais uma CPI. 56 minutos. Câmara Municipal de BH terá terceira CPI, agora sobre obras da Andrade Gutierrez.
Líderes partidários têm até a segunda-feira para indicarem 7 membros titulares e 7 suplentes. O objetivo da comissão é investigar o pagamento de 3 obras efetuadas na década de 80 pela empreiteira Andrade Gutierrez. Pagamentos realizados na gestão de 3 ex-prefeitos da capital. Quem explica é um dos propositores da CPI, vereador Matheus Simões, do Partido Novo. São 3 obras, a duplicação do túnel da Lagoinha, uma parte da canalização do Arrudas e retirada de aguapés da Lagoa da Pampulha. Aí, na verdade, Belo Horizonte, depois da provocação feita por Betim, que está brigando aí na justiça para não pagar um débito que está sendo cobrado da Andrade Gutierrez, a Câmara Municipal descobriu que Belo Horizonte também foi vítima de um esquema parecido. Na década de 80 e 88, então o prefeito Sérgio Ferrara assinou uma confissão de dívida reconhecendo que estava devendo restos a pagar de obras da cidade para Andrade Gutierrez, um procedimento completamente fora do padrão, exatamente idêntico àquele irregular que foi feito em Betim. E para nossa surpresa, 10 anos depois, o prefeito Célio de Castro apresentaram à Câmara um pedido de acordo para pagar esses restos a pagar do Sérgio Ferrara. E fizeram esse acordo para ficar 14 anos pagando um débito que já representou para a prefeitura um desembolso de 1 bilhão e 700 milhões de reais, em valores atualizados 2 bilhões e meio. A dúvida que nós temos nesse momento é, se tudo o que aconteceu em Betim, na mesma época, foi fraudado, como os documentos que já estão na imprensa provam, será que Belo Horizonte não foi fraudada? Líder do governo na Câmara, Léo Burguês, do PSL, afirma que o Executivo Municipal incentiva as investigações. O prefeito não é de julgar nada para debaixo do tapete, né? O prefeito sempre nos orientou aqui que qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de coisas que realmente é uma obrigação, seja obrigação da Câmara Municipal, de não ter interferência do governo, não sendo uma questão política, obviamente. E a Câmara segue com o seu papel de legislativo e independente do Poder Executivo. Ainda na sessão desta terça-feira foi aprovado o orçamento para 2020. O valor, 13,7 bilhões de reais, é 6% maior do que o previsto para 2019. O projeto foi votado em turno único, em votação simbólica, e foi aprovado por unanimidade. O orçamento da Câmara Municipal aumentou 7,3%. Em 2019, o valor repassado pelo Executivo aos vereadores foi de 260 milhões de reais. Para o ano que vem, o montante será de 279 milhões de reais. Repórter João Felipe Lolli. 6h59. Itatiaia, trânsito no ar. Mais congestionado no anel rodoviário de Belo Horizonte para quem passa pelo viaduto São Francisco, sentido Rio de Janeiro, depois nas proximidades da pracinha São Vicente, aeroporto Carlos Prates, na mesma direção, e lento no final do anel, entre os bairros Buritis e Olhos d'Água. Todos os casos no sentido Rio. Repórter Patrick Vaz. Atenção, emissoras que integram uma rede Itatiaia via satélite para os destaques do Jornal da Itatiaia. Retomadas as buscas por mulher que desapareceu durante a enxurrada em 7 Lagoas. No Triângulo, chuva forte provoca alagamentos e deixa pessoas ilhadas. Em Diamantina, temporal derruba casas e muros. Presos, suspeitos de tentativa de sequestro na Grande BH. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Aumenta o número de mulheres que denunciaram médico por assédio sexual em BH. Votação decisiva hoje para garantir o 13º dos servidores estaduais. Deputado chama de retrocesso o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência. Diesel está mais caro. Cúpula do Mercosul deve ser marcada por tensão entre Brasil e Argentina. Este é o Jornal da Itatiaia. Diretor Emanuel Carneiro. Editores Alexandre Nascimento, Aline Campolina e Leonardo Leal. Coordenação Fernanda Rodrigues. Direção de jornalismo Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, 60 anos. O sindicato que é a cara do trabalhador. 7h01, Jornal da Itatiaia, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019.
Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está sintonizado conosco. A partir de agora, toda a rede Itatiaia reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito. Trajeto de Venda Nova para o centro, com pistas lotadas nesta manhã. Dificuldade tanto na Avenida Cristiano Machado, quanto nas avenidas Pedro I e Antônio Carlos. BR-040 parcialmente fechada em Sete Lagoas, região central do estado, quilômetro 461 sul, por causa de uma carreta tombada em direção a Belo Horizonte. Na capital, destaque para o anel rodoviário congestionado no viaduto São Francisco, sentido Rio, pelo excesso de veículos, e também Praça São Vicente, na mesma direção, por carretas com defeito na pista. 7h02. O Corpo de Bombeiros ainda tenta encontrar a mulher que foi levada por uma enxurrada em Sete Lagoas. Entra no terceiro dia as buscas por Maria Regina de Deus, de 60 anos, que desapareceu após o carro em que ela estava ser arrastado por uma enxurrada em Sete Lagoas, na região central do estado. A mulher estava em um carro de aplicativo que caiu dentro de um córrego na última segunda-feira. Morador do bairro Interlagos, o publicitário Robson Reis conta que não via uma chuva tão forte na cidade. A chuva foi diferente, foi muito forte. Muito tempo que a gente não via uma chuva desse jeito. Então a gente subiu para lá para cima da sacada, e começamos a olhar o movimento dos carros. Foi então que eu vi um carro no meio do retorno parado. Ele ficou um tempo, né? Mas a chuva aumentou muito. Esse carro manobrou, acho que ele pensou que seria melhor ele voltar, e nele tentar manobrar, a enxurrada arrastou, e a gente presenciou ele sendo caído no buraco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos, morreu, e o corpo dele foi encontrado mais de 15 horas depois. O tenente da corporação, Otacílio Coutinho Júnior, disse que a área de buscas é de difícil acesso. Vegetação muito alta, o local bem amplo, então que dificulta bastante as buscas aqui. Nós localizamos o corpo do condutor do veículo. Foi feito o trabalho da perícia, a vítima foi removida do local e foi reconhecida aí por familiares. Ao todo, 20 militares do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas. Até agora, o número de municípios mineiros que decretaram situação de emergência por causa da chuva chegou a 9. A última cidade a integrar a lista da Defesa Civil Estadual foi Tarumirim, no Vale do Rio Doce, após uma forte chuva deixar desabrigados e desalojados. Repórter Leonardo Leal. No Triângulo, a chuva forte provocou alagamentos e deixou pessoas ilhadas. Um temporal atingiu Uberlândia nesta terça-feira. A chuva veio acompanhada de trovoadas, relâmpagos e rajadas de vento. Várias regiões da cidade foram atingidas. Em poucos minutos, várias ruas e avenidas já registravam alagamentos. A região leste da cidade foi uma das mais afetadas. Uma família chegou a ficar ilhada dentro de uma casa que foi atingida pela forte chuva. Na mesma região, um motorista teve o carro levado pela enxurrada. Houve ainda queda de árvores, problemas na fiação elétrica e casas alagadas. A Avenida Rondon Pacheco também ficou alagada e vários veículos tiveram pane elétrica. A Defesa Civil foi acionada e informou que não houve vítimas, apenas danos materiais. A estação automática da Universidade Federal de Uberlândia computou, em um período de quase 2 horas, mais de 30 milímetros de chuva. Os ventos chegaram a aproximadamente 50 quilômetros por hora. Chuva forte também em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Na cidade, ruas foram tomadas pela água e o asfalto foi arrancado em alguns pontos. Os centros municipais de educação de alguns bairros foram alagados. O córrego do Monjolo transbordou e toda a Avenida Fátima Porto, uma das principais de Patos de Minas, ficou tomada pela água. Uma mulher ficou presa dentro do carro e precisou ser resgatada. De acordo com moradores, o temporal teve início no fim da tarde e durou cerca de 40 minutos. Agora em Uberlândia, tempo nublado. 20 graus, repórter Matheus Malaquias. Em Diamantina do Vale do Jequitinhonha, a chuva derrubou casas e muros. A Defesa Civil, que orientou os desabrigados a irem para a casa de parentes, informou que o nível dos córregos aumentou e várias residências foram alagadas. Agora, as condições do tempo. Direto do Centro de Estudos Climáticos da CELIG. Nessa quarta, a zona de convergência de umidade continua a manter o tempo instável e com chuvas em todo o estado. As mais intensas e com os maiores acumulados devem ocorrer entre o meio da tarde e início da noite, no Triângulo Mineiro, Norte e região central de Minas.
Já nas demais regiões, as chuvas serão mais rápidas e isoladas, sem grandes acumulados, e com maior frequência entre o final do dia e início da noite. E as temperaturas atingirão os 33 graus no norte de Minas, 31 no Triângulo Mineiro, enquanto que na região central e no sul do estado atinge os 28 graus. Já no leste de Minas chegam aos 27 e na zona da mata atingem os 26 graus. E a região metropolitana de Belo Horizonte terá mais um dia com seu parcialmente nublado ao longo de todo o período e com pancadas isoladas de chuva à tarde e noite. Já as temperaturas chegam aos 27 graus. Aqui foi Arthur Chaves, da CEMIG, para Itatiaia. Previsão do tempo. Oferecimento do Frio. Especialista em climatização há mais de 22 anos. 7h07. Os deputados estaduais vão concluir hoje a votação do projeto que pode definir o pagamento do 13º para mais de 600 mil servidores públicos do estado. A partir das 10 da manhã, o plenário vai analisar em segundo turno a proposta que permite a antecipação de recursos da exploração de nióbio pelos próximos 12 anos. O projeto de antecipação dos recebíveis do nióbio, que pode garantir o 13º integral para o servidor e pelo menos 6 meses de salário em dia, vai a plenário nesta quarta-feira de manhã para ser votado em segundo turno, com um impasse colocado por um deputado da base, Guilherme da Cunha, do Partido Novo. De acordo com ele, que é vice-líder de governo, o substitutivo apresentado pelo deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, na Comissão de Minas e Energia, atrapalha a privatização da Codemig pelos próximos 12 anos, enquanto os recebíveis do nióbio estiverem antecipados. O projeto possui importantes avanços no que toca à transparência da operação, no que toca à proteção contra eventuais disputas judiciais em torno de teores de nióbio, mas ele traz uma trava à privatização, a possibilidade de privatização da Codemig, que é absolutamente desnecessária dispor no texto da lei que o Estado terá que manter a participação na Codemig em 49% até 2032, porque essa disposição pode impedir a venda da companhia até o término desse prazo. O deputado João Vitor Xavier negou que o substitutivo atrapalha a privatização e disse que o novo texto apenas garante que quem comprar a Codemig não vai levar a Codenge de presente. Todos participaram da construção do texto e desse artigo. Todos entendem que é possível se privatizar a Codemig se assim o governo do estado quiser. O que esse texto impede é que você faça uma promoção de vender uma empresa pública e levar outra de presente, ou de vender os créditos de uma empresa pública e levar os créditos de outra empresa pública de presente, como foi alertado pelo Tribunal de Contas do Ministério Público, pelo próprio Tribunal de Contas com conselheiros que ouvimos e conversamos, pelo corpo técnico da Assembleia. O que a gente está fazendo é resguardar o patrimônio do Estado. Por que isso poderia acontecer? Qual que é a dinâmica? Qual que é o funcionamento? A lógica é a seguinte: Codemig e Codenge são duas empresas hoje separadas. A Codemig tem 49% dos dividendos, a Codenge tem 51% dos dividendos. Mas os 51% que chegam à Codenge, eles são distribuídos pela Codemig. A Codemig é o caminho para o dividendo chegar na Codenge. Então, se você privatiza a Codemig sem resguardar os direitos da Codenge, o que você está dizendo é o seguinte: os dividendos, ao chegar na Codemig, já vão direto para quem comprou. Eles não são repassados depois para o Estado. Então o que a gente está falando é o seguinte: olha, você pode privatizar, você pode renegociar no futuro, você pode vender novamente, mas você tem que deixar explicitado o que você está vendendo. Você não pode vender um patrimônio de 49% e a pessoa ganhar 51% de presente. Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público. Isso é brincar com o cidadão de Minas Gerais para atender interesse de alguém que eventualmente amanhã vai ganhar um negócio desse. Isso é virar para uma pessoa e dizer o seguinte: olha, compre aqui uma empresa por 49%, que amanhã ou depois você pode ganhar 100% dessa empresa. Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público. É inacreditável que alguém defenda uma coisa dessa. A antecipação dos recebíveis no nióbio foi aprovada nas comissões de Minas e Energia e Administração Pública nesta terça-feira e está pronto para ser votado em segundo turno hoje. A data do pagamento do 13º salário não está garantida e apenas na semana
que vem, um cronograma será divulgado, depois que o secretário Otto Levi acertar a data do leilão dos recebíveis do Nióbio na Bolsa de Valores. Se não tiver sucesso no leilão, o governo vai repetir a tentativa no ano que vem, de acordo com o secretário. Já o projeto que prorroga o aumento de 2% do ICMS sobre produtos considerados supérfluos, mas que são muito consumidos, como bebida alcoólica e cigarro, não será votado nesta quarta-feira, porque foi retirado da pauta da Comissão de Administração Pública, segundo parlamentares, por ter recebido muitas emendas e ser uma discussão complexa para ser feita no mesmo dia em que a votação do Nióbio. Repórter Edilene Lopes. 7h12, agora o assunto é saúde pública. Com a regulamentação do uso medicinal da cannabis no Brasil, os produtos que têm como base a maconha serão vendidos em farmácias mediante receita médica. Além de benefícios para pacientes, a medida pode movimentar a economia nacional. O diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, William Dib, avalia que a regulamentação para a produção, importação e também comercialização da cannabis medicinal no Brasil deve facilitar e, ao mesmo tempo, desburocratizar o acesso a este tipo de medicamento. Mas, ao mesmo tempo, segundo ele, deve resultar em uma maior judicialização, com o aumento de processos movidos por associações e cidadãos que querem obter a permissão para plantar cannabis medicinal, sob a alegação de que não tem condições econômicas para custear o tratamento de outra forma, uma vez que o plantio não foi autorizado pela Anvisa. Em audiência pública na Câmara, na comissão especial que debate a regulamentação da maconha medicinal, o diretor executivo da Verdimed, José Bacelar, defendeu que o Congresso Nacional se debruce na regulamentação que foi deixada de lado pela Anvisa. Eu digo a vocês, no Canadá, todas as modalidades coexistem. Existem pessoas que têm a receita médica, plantam 1, 2 plantas na sua casa e usam diretamente. Existem associações de pacientes e existem as empresas que produzem. E não há por que essas modalidades de atendimento à saúde não serem regulamentadas e permitidas. É uma questão de regulamentação. E o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, conversou com a reportagem da Itatiaia sobre o clima no parlamento para o avanço deste debate sobre a cannabis medicinal no país. Bom, acho que já foi um avanço, né? A Anvisa, ela permitiu a produção do medicamento aqui no Brasil e a venda pelo período de 3 anos, o que obviamente já traz um avanço em relação à situação atual. E o que ela fez também foi proibir o cultivo aqui no Brasil. Por ainda ser um tema delicado e por não ter clareza de como vai ser feita a fiscalização desse cultivo para evitar o uso recreativo. De Brasília, Gabriela Speziale. 7h14. A seguir, presos os suspeitos de tentativa de sequestro na Grande BH. E avançam as investigações sobre a clínica suspeita de maus tratos a animais da região metropolitana. Sete horas 17 minutos. Operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em andamento em São Paulo. A Polícia Federal faz a operação Voo Baixo contra o tráfico aéreo de drogas. São 13 mandados de prisão temporária e 33 de busca e apreensão. De acordo com a polícia, o grupo era chefiado por um empresário do interior paulista que organizava a compra e o transporte aéreo da droga de traficantes bolivianos, que era levada ao Mato Grosso do Sul e depois trazida por aviões a São Paulo. A investigação, que começou em maio de 2018, apreendeu 2 toneladas e 600 quilos de cocaína na época e resultou na prisão de 11 pessoas. Na ação de hoje, os mandados são cumpridos em 10 cidades paulistas, além de 3 do Mato Grosso do Sul, um município em Santa Catarina e um na Bahia. Os agentes apreenderam 15 aviões e foi pedido o sequestro de imóveis, dentre eles 3 fazendas. De São Paulo, Paula Rangel. Avançam as investigações contra a clínica acusada de maus tratos a animais. A Polícia Civil acredita que o casal investigado por maus tratos a animais esteja atrapalhando a investigação
Marcelo Dairel chegou a ser preso e a esposa, Franciele Quirino, chegou a ter um mandado de prisão em seu desfavor, mas ambos estão em liberdade provisória. A investigação aponta que eles aproveitam esse benefício para ameaçar as vítimas. Até o momento, são pelo menos 20 pessoas que levaram seus animais de estimação para a clínica Animed em Nova Lima e disseram ter sido lesadas, em alguns casos, até mortes dos animais. De acordo com a APC, Marcelo cobrava por serviços desnecessários. Animais mortos eram congelados para cobrar mais diárias de seus tutores. Crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa também são investigados. Por determinação judicial, o registro de veterinário do casal foi suspenso e a clínica Animed fechada. 10 milhões de reais das contas de Marcelo foram bloqueados. Repórter Oswaldo Diniz. Em Brumadinho, a polícia prende os suspeitos de uma tentativa de sequestro. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Gerente do Banco Sicoob da agência do centro de Brumadinho é vítima de tentativa de sequestro. A mulher foi abordada ao entrar no carro próximo ao trabalho dela. A vítima, supondo que seria sequestrada, correu em direção a uma viatura da PM que estava nas proximidades. Houve uma intensa perseguição pelos bairros de Brumadinho. Os supostos sequestradores dispararam vários tiros em direção aos militares, acertando pelo menos 2 tiros na viatura. Os policiais revidaram e um suspeito foi baleado. Durante a tentativa de fuga em um Honda Civic preto, os criminosos dispensaram um carro que era clonado e, na intenção de despistar a PM, tomaram de assalto outro Honda Civic também preto. O dono do carro roubado, que não terá o nome divulgado, conta como foi abordado. Eu estava voltando do bairro Bela Vista, sentido centro da cidade, quando me deparei com um Honda preto de farol apagado. Ele me fechou e desceu 2 pessoas armadas, botou o revólver na minha cabeça, mandou eu descer, eu saí correndo, aí eles pegaram meu carro e fugiram. Vamos ouvir agora o Major José Sérgio Feliciano, comandante da companhia de número 215 do 48º Batalhão. Major, quais são as informações dessa tentativa de sequestro? Por volta das 19 horas, uma funcionária do Banco Sicoob, ela saiu da agência, atravessou um quarteirão em direção ao estacionamento onde estava o veículo dela. Nesse trajeto dela, ela percebeu a presença de uma viatura, fazendo o ponto base do cartão de policiamento dela lá no centro. Ela atravessou, entrou no estacionamento e quando ela chegou no veículo, ela foi abordada por um dos suspeitos que anunciou, ela não sabe dizer, mas chamou-a pelo nome e anunciou na primeira versão dela que seria um assalto. Repórter Amanda Antunes. 7h21. Itatiaia, trânsito no ar. Léo Campos, bom dia. Como é que tá o trânsito agora para o motorista que passa pela Cristiano Machado? Cátia, agora 7h21, adivinha, pistas lotadas no sentido centro. Bom dia para você também, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Tem um ônibus com defeito aqui no encontro com a Avenida Valdomiro Lobo. Com isso, o trecho do bairro Planalto tem pistas bem cheias. Aliás, a Avenida Cristiano Machado já está ruim desde a saída da MG10. Para quem vai no sentido centro, desviar pela Avenida Pedro I agora e depois ali por dentro do bairro Planalto, pela Avenida Doutor Cristiano Guimarães, é uma boa pedida. Até porque a Pedro I lá na frente, a partir do Parque Lagoa do Nato, também dá aquela travada até a chegada da Avenida Antônio Carlos. Começou a Cyber Week Fast Shop. Aproveite ofertas da Black Friday ainda essa semana. Baixe o app agora, vá até uma de nossas lojas e confira. Corra, porque é só até domingo. Fast Shop. Repórter Léo Campos. O anel rodoviário de Belo Horizonte pouco mudou o cenário, mas o trânsito ainda está bem complicado para quem passa pelo viaduto São Francisco no sentido Rio. Excesso de veículos e estreitamento de faixas. Depois, mais à frente, perto do aeroporto Carlos Prates, em função de uma carreta com defeito mais cedo, ainda gerando lentidão no sentido Rio. Proximidades da cidade industrial, o trânsito bem cheio, lembrando que ali por baixo, na Fernão Dias Copatelli, o trânsito segue bem lento no sentido BH, tinha uma carreta com defeito no entroncamento com o anel rodoviário e na saída do anel do Buritis a Olhos d'Água pelo excesso de veículos, tradicionalmente muitos veículos de carga, muitas carretas saindo agora para o Rio de Janeiro, o trânsito lento. 7h23, a seguir os detalhes da tabela de pagamento do IPVA. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia.
Onde tem ação dos deputados, tem gente vivendo melhor. Os recursos das emendas parlamentares resolvem problemas das comunidades. Isso é Minas demais. 7h26. O diesel está mais caro. O diesel está 2% mais caro nas refinarias a partir desta quarta-feira, segundo o anúncio da Petrobras. O último reajuste no diesel tinha sido feito no dia 19 de novembro, quando houve alta de 1,2%. O repasse de preço nas refinarias para o consumidor final, nos postos, não é imediato e depende de cada estabelecimento. O preço da gasolina será mantido. Repórter Alexandre Nascimento. O pagamento do IPVA já tem data para começar. Os motoristas mineiros começam a pagar o IPVA de 2020 no dia 13 de janeiro. O pagamento do imposto vai até o dia 19 de março, de acordo com o número final das placas dos veículos. Quem optar por pagar à vista na data do vencimento da primeira parcela terá um desconto de 3%. Aqueles que quitaram o IPVA em dia nos anos de 2018 e 2019 têm direito a mais 3% de redução, chegando a 9%. Estão nessa situação cerca de 2 milhões de veículos. A expectativa do governo é arrecadar 5,930 bilhões de reais com os pagamentos. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo será esse ano de R$ 105,78, com vencimento em 31 de março para todos os finais de placa. Repórter Júnior Moreira. Senador vira réu na Lava Jato. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, se torna réu pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2017. A ação teve como base a delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, a empresa da Petrobras na época. Nos depoimentos, Machado disse que Renan Calheiros e outros políticos do MDB teriam recebido valores de empresas que tinham contratos com a estatal. A verba seria repassada a diretórios do partido. Repórter Leonardo Leal. 7h28. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, afirma que não será possível criar aplicativos e programas de computador que permitam a assinatura eletrônica para a criação de partidos antes das eleições municipais do ano que vem. Por 4-3, o TSE decidiu ontem pela validade da medida, mas ainda não há prazo para que a Justiça Eleitoral crie mecanismos que permitam o processo via internet. A decisão ainda precisa ser regulamentada. O julgamento foi motivado por uma consulta apresentada no ano passado pelo deputado federal Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul. A decisão pode ter impacto na criação do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, que pretende acelerar a obtenção de registro por meio de certificados digitais. A coleta de cerca de 500 mil assinaturas é um dos requisitos para o partido político obter registro na Justiça Eleitoral. 7h29, e o Supremo Tribunal Federal decide hoje como será o compartilhamento de dados do antigo COAF. Assunto para Brasília. A repórter Larissa Arantes tem mais informações. Larissa, o que ainda falta definir para concluir esse julgamento, hein? Bom dia. Bom dia. Os ministros precisam decidir como será feito o compartilhamento de dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, ou seja, se é necessário limitar quais informações poderão ser enviadas aos órgãos de investigação sem o aval da Justiça. Na semana passada, o Supremo formou maioria favorável ao compartilhamento de dados fiscais sigilosos da Receita Federal nesses casos, mas não decidiu exatamente sobre como ficaria a situação de dados que fossem de responsabilidade do antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Por isso, o julgamento será retomado hoje e tem a chamada repercussão geral, que vale para todos os processos que tratarem desse assunto. Os ministros podem decidir nesta quarta, por exemplo, pela proibição de que o Ministério Público solicite informações de pessoas que não são investigadas. Kátia. Larissa, e o novo capítulo da crise do governo com o Congresso levou o presidente Bolsonaro a se reunir com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. O que eles discutiram?
Então, Kátia, ontem, durante todo o dia no Congresso, já circulava a informação de que os parlamentares estavam insatisfeitos com o governo federal e reivindicavam a liberação de emendas que teriam sido prometidas durante a negociação para aprovação da reforma da Previdência. Nos bastidores, o comentário era o de que a reunião de líderes partidários marcada para as 10 da manhã de ontem, que seria para discutir a prisão após condenação em segunda instância, era, na verdade, uma forma de pressionar o governo, principalmente em relação à liberação dos recursos das emendas. Por isso, ela foi cancelada pouco depois das 10 horas da manhã, quando já deveria estar acontecendo lá no Senado. E depois de toda essa movimentação, o jornal Estado de São Paulo confirmou que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada ontem de noite para evitar uma possível crise ou um agravamento da crise entre Congresso e governo. Maia, porém, disse ao jornal que não tratou desse assunto com o presidente. Em Brasília, agora céu claro, a temperatura é de 21 graus, Eustáquio. Ok, Larissa Arantes, aqui em Belo Horizonte, 19 graus neste momento, céu nublado. Ainda na capital federal, o Congresso instala hoje a comissão especial da PEC da segunda instância. O presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que explica que o objetivo é traçar agora estratégias para a aprovação de propostas que tratam do assunto, tanto na Câmara como no Senado. E Álvaro Dias falou da manifestação que foi convocada para o próximo domingo a favor da prisão em segunda instância. Próximo domingo teremos uma grande mobilização popular nas ruas do país, exatamente com esse objetivo. No próximo domingo, certamente, multidões irão às ruas do Brasil para exigir a votação urgente dos projetos que consagram na nossa legislação a prisão em segunda instância. Já o líder do Partido Novo, deputado Marcel Von Hatten, do Rio Grande do Sul, será o vice-presidente do colegiado. Colocando no plenário, no mesmo dia se pode aprovar aqui, pode ser encaminhado para o Senado, no mesmo dia ou no seguinte ser aprovado para o Senado. Basta a vontade política e, mais do que isso, a pressão da sociedade, que é muito bem-vinda, e a gente nem está precisando pedir, porque ela está vindo todos os dias e muito fortemente. A Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância será composta por 179 deputados e 33 senadores. E nesta quarta-feira, a Câmara Federal instala a comissão especial que vai analisar a PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê a prisão em segunda instância. O texto já teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. De Brasília, Gabriela Speziale. Agora, no Jornal da Itatiaia, a participação do jornalista Alexandre Garcia. Oferecimento Sicoob. Orgulho de fazer parte de Minas. Bom dia. Ontem o IBGE anunciou uma excelente notícia. O PIB está crescendo 50% mais do que os analistas esperavam. Tinham uma previsão de 0,4% no terceiro trimestre deste ano e deu 0,6%. Carro-chefe, agricultura e pecuária de novo, o agronegócio, crescendo 1,3%. A indústria, que é excelente notícia, crescendo 0,8%. Acima, portanto, da média. Serviços crescendo 0,4%, que era a expectativa. E o que a gente está vendo, como os gastos do governo caíram, o governo não tem como se expandir, né? Não tem dinheiro, está quebrado. Os gastos do governo caíram 0,4% negativos. Agora, o investimento subiu de 2% e não é um investimento público. O consumo das famílias, que não é público, não é estatal, cresceu 0,8%. A construção civil, que não é investimento em infraestrutura, cresceu 1,3%, porque o mercado imobiliário está aquecido, e já estão fazendo previsões de que o PIB neste ano cresce 1,2%, conforme nós já prevíamos aqui. Desemprego recuou, as vendas estão aquecidas, como a gente vê aí pelas promoções, os juros básicos ainda vão cair mais, de 5%, podem cair para 4,5%, e 5% já era o recorde, né? A inflação está abaixo da meta,
E a gente nota que é uma qualidade no crescimento, não é um crescimento do Estado que já está gordo demais, está inchado. A gente paga imposto só para sustentar esse Estado inchado. Não, é crescimento do Brasil real. São as pessoas, as empresas investindo. Vejam só, tudo isso veio, talvez, esse otimismo, esse entusiasmo que a gente vê em tudo, em todas as manifestações do mercado, talvez tenha sido causado pela reforma da Previdência aprovada. Agora imaginem quando sair a reforma tributária e a reforma administrativa. Então temos um grande futuro pela frente. De Brasília, Alexandre Garcia. Quem é de Minas sabe que o ar das montanhas inspira os mineiros a seguir mais longe, a ir mais alto, a chegar ao topo e querer se superar. Não é por acaso que o Cicobi tem origens aqui. De montanha em montanha, chegamos a quase todo lugar. E hoje, somos a maior instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta. Todo mineiro pode ser Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br. Cicobi, orgulho de fazer parte de Minas. 7h36. A seguir, Ministério Público quer impedir licença de projeto minerário que vai de Minas à Bahia. O Jornal da Itatiaia volta em instantes. 7h39. O Ministério Público quer impedir a licença de projeto minerário que vai de Minas à Bahia. Em parceria com o Ministério Público de Minas, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para impedir a continuidade do processo de licenciamento ambiental de um empreendimento minerário no norte de Minas. O projeto, chamado Bloco 8 e conduzido pela empresa de capital chinês Sul-Americana de Metais, prevê a instalação de um complexo minerário para explorar jazidas nos municípios mineiros de Grão-Mogol e Padre Carvalho. Também está prevista a construção de barragens de rejeitos, uma usina de beneficiamento de minério e um mineroduto de 480 quilômetros que atravessaria 21 cidades e chegaria até Ilhéus, no litoral da Bahia. A expectativa é que sejam produzidas anualmente 30 milhões de toneladas de minério. Para os Ministérios Públicos Federal e de Minas, houve fracionamento indevido no processo de licenciamento. Dessa forma, IBAMA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais agiriam de forma ilegal se a análise prosseguisse. Ainda segundo o Ministério Público, os 3 reservatórios de rejeitos que fariam parte do empreendimento teriam capacidade para armazenar 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos do material. Para se ter ideia da dimensão gigantesca desse empreendimento, a barragem de Fundão da Samarco, que se rompeu em 2015 em Mariana, com 19 mortes, tinha capacidade para 56 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Já a barragem da Vale, localizada em Brumadinho, cujo rompimento provocou 270 mortes em janeiro deste ano, poderia armazenar até 12 milhões de metros cúbicos. Esse novo empreendimento, as barragens teriam capacidade para armazenar 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos de rejeito. O empreendimento já tinha sido reprovado pelo IBAMA em 2016, após o órgão avaliar o estudo de impacto ambiental. Segundo o Ministério Público, os donos do empreendimento insistiram no projeto original e optaram por um desmembramento que só existe no papel, na tentativa de, entre aspas, driblar a legislação federal e estadual. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que ainda não foi notificada da ação e que não teve acesso aos argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal. Já o IBAMA argumentou em nota que não se trata de um fracionamento do licenciamento, pois a mina e o mineroduto seriam 2 empreendimentos diferentes. A mineradora, a Sul-Americana de Metais, ainda não se manifestou sobre o caso. Repórter Alan Passos. 7h42. Itatiaia, trânsito no ar. Léo Campos, os problemas diários na Cardeal Eugênio Patielli em Contagem, né? Quando não é veículo com defeito, é acidente, né, Eustáquio? Agora, 7h42, teve batida envolvendo carro e moto aqui na faixa da esquerda, pouco antes do anel rodoviário, sentido centro de BH. Pista acaba de ser liberada, tinham 2 carros parados, saíram, a moto está no canteiro, mas ainda tem muito reflexo de lentidão. Até mais cedo o Patrick falou que tinha uma carreta parada por aqui, já não vejo ela mais, só que o trânsito tá terrível. Hoje a fila é quilométrica, desde a rodovia Fernão Dias, quem passa ali na altura do bairro Bandeirantes, uma
abusa do freio. Quem tá aqui na cidade industrial, desvio pela Avenida Davi Sarnoff e depois a Tereza Cristina é uma boa pedida. E a comida resolveu incomodar, dá um bizu. Magnésia bisurada é alívio imediato da azia e queimação. Dá um bizu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Repórter Léo Campos. No Belvedere, lá do sul de Belo Horizonte, o trânsito já está bem mais carregado na Avenida Luiz Paulo Franco, em torno do BH Shopping, pista interna da BR-356, tanto para quem vai pegar ou a Rádio Gabalha, no sentido centro, ou mesmo seguir na 356 para Nossa Senhora do Carmo. E já está gerando reflexo nas 6 pistas, ali no limite da capital com Nova Lima. Agora, no Jornal da Itatiaia, o noticiário esportivo. Oferecimento cartórios de protesto de Minas Gerais. Agora, enviar títulos e documentos de dívida a protesto é gratuito. 7h43. Bom dia, Enio Lima. Bom dia, Kátia Pereira, de olho na Copa Sul-Americana. Atlético encara o Botafogo esta noite, 7h30 no Mineirão. O técnico Wagner Mancini já avisou, seriedade total hoje diante do Botafogo. O Atlético precisa de uma vitória para garantir vaga na Copa Sul-Americana 2020. Para a partida de logo mais no Mineirão, o treinador já sabe, não vai contar com o Luan, desgaste físico, está vetado e segue fora também o colombiano Thiará. A dúvida no gol, Vitor ou Cleiton. E na lateral esquerda, Fábio Santos está suspenso. A provável escalação do Atlético tem Cleiton ou Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo, Hernandes ou Hulk. No meio campo, Zé Wellington, Jair, Otero no lugar do Luan, Casares, Marquinhos e o argentino Franco de Santo. É o jogo de despedida do Galo em Belo Horizonte na temporada. Com o Atlético, Jornal da Itatiaia, Cláudio Rezende. Ainda hoje, abrindo a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, 7 horas na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos. 7h30 em Fortaleza, Ceará e Corinthians. 9 horas em Chapecó, Chapecoense e CSA. 9h30 no Morumbi, São Paulo e Internacional. No mesmo horário no Maracanã, Fluminense e Fortaleza. O Cruzeiro entra em campo amanhã, encara o Grêmio, 7h15 em Porto Alegre. O Cruzeiro está em Porto Alegre. O time chegou ontem à noite, à capital gaúcha. À tarde faz uma atividade no CT do Internacional e fecha a preparação para o duelo de amanhã contra o Grêmio. O técnico Adilson Batista ontem comandou uma atividade ainda no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, e contou com parte do elenco, porque outros jogadores fizeram o chamado treino regenerativo. Ele que pediu que Rafael Santos juntasse a delegação do Cruzeiro, o atleta jovem que estava na Toca da Raposa, porque Marquinhos Gabriel, que está suspenso. Thiago Neves, ele ainda continua com a situação indefinida, está afastado e ontem fez atividades com o fisioterapeuta do Ester Lopes na Toca da Raposa 2, seguindo o tratamento de um edema na coxa e também reclamou de dores no joelho. Com as informações do Cruzeiro, repórter Emerson Pansieri. E o Cruzeiro vai hoje à tarde à Federação Mineira de Futebol pedir ajuda à entidade para que sua partida contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Mineirão, pela última rodada da Série A, tenha torcida única, ou seja, apenas cruzeirenses no estádio. Em todos os últimos jogos do Cruzeiro no Gigante da Pampulha foram registrados episódios de violência, sendo que esse jogo contra o Palmeiras só vai ser em Belo Horizonte, porque o clube conseguiu efeito suspensivo da pena de um jogo longe de casa por causa dos problemas do clássico contra o Atlético. Sorteio define adversários do Brasil na Copa América do ano que vem. A seleção brasileira conheceu seus jogos na próxima Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Na primeira fase, a seleção brasileira jogará na Colômbia no dia 14 com a Venezuela em Cali, dia 18 de junho, com o Peru em Medellín, 23 de junho em Barranquilha com o Catar, mesmo local no dia 27 de junho com a Colômbia, fechando no dia 1º de julho com a seleção do Equador na cidade de Bogotá. Para a rede Itatiaia do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Pelo Novo Basquete Brasil, Minas encara o Mogi das Cruzes às 8 da noite no interior paulista. E pelo Mundial Feminino de Clubes de Vôlei na China, o Minas sofreu a segunda derrota, perdeu agora há pouco para o Eksaksibasi da Turquia por 3-0, parciais de 25-17, 25-23 e 25-16. No Mundial Masculino, o Cruzeiro estreou com vitória, venceu o Zenit Kazan da Rússia por 3-0 noite passada no ginásio Divino Braga em Betim, parciais de 25-20, 25-20 e 25-22. Enio Lima, na Rede Itatiaia.
Você sabia que agora você pode cobrar uma dívida em cartório gratuitamente? Isso mesmo, protestar em cartório agora não tem custo. A nova legislação garante que qualquer pessoa, física ou jurídica, envie dívidas a protesto gratuitamente. Protestar em cartório é seguro e agora é também gratuito. Para saber mais, ligue 31 2519 0500 ou acesse protestomg.com.br. 7h48 a seguir. Cúpula do Mercosul deve ser marcada por tensão entre Brasil e Argentina. França terá greve histórica contra a reforma da Previdência. Você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Onde tem ação dos deputados, tem gente vivendo melhor. Os recursos das emendas parlamentares resolvem problemas das comunidades. Isso é Minas demais. 7h51. Começa hoje e termina amanhã, na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, a Cúpula do Mercosul. O encontro deve ser marcado pelas tensões entre o Brasil e a Argentina. O presidente eleito do país vizinho, Alberto Fernandes, vai assumir o cargo somente na semana que vem e, portanto, ainda não participa da reunião. Esse encontro presidencial do bloco será o último com Maurício Macri da presidência argentina, quem Jair Bolsonaro tinha apoiado na campanha eleitoral. O primeiro encontro do presidente brasileiro com o presidente eleito da Argentina ainda não tem data marcada. Novas advertências sobre o meio ambiente vêm à tona durante a COP25, conferência sobre o clima que ocorre em Madrid, na Espanha. Daniela Franco. Um balanço divulgado na noite de terça-feira pela ONG Global Carbon Project aponta que as emissões de CO2 aumentaram 0,6% no mundo neste ano. Já a Agência Europeia do Meio Ambiente indicou nessa manhã que a União Europeia não conseguirá alcançar os objetivos ambientais estabelecidos para 2020, mas pode mudar o quadro para 2030 e 2050, caso assuma seus desafios. A França se prepara para uma imensa greve contra a reforma da Previdência, que promete paralisar o país amanhã. Mais de 200 protestos estão previstos. Elcio Ramalho. Convocadas pelas maiores centrais sindicais do país, funcionários do setor de transportes ferroviário e aéreo, de produção, distribuição de energia, do sistema de limpeza pública, além de policiais, professores, estudantes, profissionais da saúde, advogados, juízes, entre outras categorias, participam da maior mobilização na França desde 1995. Na época, o país ficou bloqueado durante 22 dias, também contra um projeto de reforma da Previdência. Na quinta-feira, 90% dos trens serão cancelados. 11 das 16 linhas de metrô não vão funcionar em Paris. 20% dos voos foram suprimidos do espaço aéreo nacional. 40% das escolas primárias estarão fechadas. 7h08 a seguir, deputado chama de retrocesso o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência. Horas 56 minutos. Testemunhas dizem que policiais militares impediram o socorro de vítimas da confusão na madrugada do último domingo na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. 9 jovens morreram na tragédia depois da entrada de PMs em um baile funk que reunia 5.000 pessoas. Segundo a TV Globo, um chamado ao SAMU foi feito por uma mulher, mas foi cancelado pelos bombeiros sob a alegação de que o socorro já tinha sido feito por policiais militares. Testemunhas também falam que moradores foram impedidos de acudir os feridos pelos PMs. A corporação diz que os mortos foram pisoteados na correria, mas familiares contestam e falam em agressão. Ainda em São Paulo, bandidos colocam fogo em ônibus. De acordo com a ocorrência, um grupo com cerca de 15 pessoas encapuzadas entrou em um coletivo em Lajeado, na região leste da capital paulista. Eles renderam e assaltaram os passageiros, o motorista e o cobrador, e depois colocaram fogo no veículo. Os bombeiros foram chamados, mas o ônibus já estava totalmente destruído quando chegaram. Este ano, mais de 600 ônibus foram atacados em São Paulo e na região metropolitana. De São Paulo, Paula Rangel. 7h57 gera críticas o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência, enviado pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional.
A Itatiaia conversa com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, sobre o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, que acaba com a política de cotas nas empresas para pessoas com deficiência. O parlamentar fala de uma mobilização organizada por vários partidos para tentar barrar a medida no parlamento, que ele considera um retrocesso. Esse é o presente do governo para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E ele propõe que aprendizes podem atender a necessidade da lei de cota. Então você vai ter um aprendiz deficiente pro resto da vida numa empresa, sem a possibilidade de ser contratado. Ele também estabelece nesse projeto de lei que um deficiente mais comprometido vale por 2 para preenchimento de lei de cotas. E ainda prevê que a empresa pode até pagar um recurso para o governo para não atender a exigência da lei de cotas. Isso é uma visão extremamente de mercado, atendendo alguns empresários que não compreendem que ele é responsável de fazer também uma política de RH inclusiva e, em vez de pegarmos as experiências exitosas de grandes empresas que já fazem com sucesso, faz uma opção pelo comodismo de empresas que não entendem que nós temos uma realidade, que nós queremos é fazer com que a pessoa com deficiência produza, trabalha e que saia da dependência do Estado. Nos países evoluídos é isso que se pensa. Então nós estamos indignados porque a cada dia nós temos que estar lutando por aquilo que já existe, em vez de avançarmos em coisas fundamentais, principalmente no processo de formação educacional das pessoas com deficiência. É um retrocesso, na sua opinião? Retrocesso, estou indignado, a Câmara vai responder isso, já conseguimos tirar o caráter de urgência constitucional a nosso pedido e o líder Carlos Sampaio levou ao colegiado e Rodrigo Maia também sustentou isso. Já é um passo para a gente ter um fôlego para poder agir. Nós ouvimos o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Speziale. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, 60 anos. O sindicato que é a cara do trabalhador. Sinal eletrônico da Itatiaia marca 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Itatiaia, trânsito no ar. Léo Campos, há pouco você falou da rotina de problemas da Cardeal Eugênio Patielli em Contagem. Agora é a rotina de problemas no anel rodoviário, é todo dia, né? É todo dia, todo santo dia está aqui. Agora é bem perto da Avenida Cardeal Eugênio Patielli, esse trecho aqui do anel, viu? Viaduto sobre a Avenida Amazonas, pista sentido Vitória, na faixa da direita, tem carreta com defeito. E o congestionamento já está lá atrás, trecho do Betânia, a partir da Via do Minério, o motorista amarga essa lentidão. Pelo menos, pista sentido Rio de Janeiro, esse trecho aqui perto da cidade industrial, o trânsito está numa boa. E eu posso ficar com o helicóptero parado só aqui nesse trecho da cidade industrial, que eu vou achar toda hora um problema. Há pouco eu falei de acidente aqui na Avenida Cardeal Eugênio Patielli, a pista já está liberada perto do anel, sentido centro de Belo Horizonte, e no mesmo sentido agora tem uma van parada antes da Praça da Semig, na faixa da esquerda, e congestionamento persiste desde a rodovia Fernão Dias, altura do bairro Bandeirantes. Via Expressa tem vários pontos inteiros para BH. Atenção, só no Você tem Minas Máquinas. Você encontra a Sprinter 1919 com preço especial e bônus de até R$10.000. É para acabar com estoque. Raja Gabalha 3.100. Repórter Léo Campos. A Itatiaia informa as condições dos aeroportos. 8:01, boas condições na Pampulha e também em Confins. Os aeroportos estão abertos, operam normalmente nesta manhã de quarta-feira. Manobras para pouso e decolagens no visual. Na Pampulha agora, sem registro de atrasos nem cancelamentos, também em Confins neste instante. Mas o painel da BH Airport já aponta a informação aqui de um voo atrasado. Vai chegar um pouquinho atrasado o voo Azul 2491, aeronave da companhia Azul, vindo de Curitiba. Essa aeronave vinda de Curitiba deve pousar no terminal às 9h50 e não mais às 9h30. É o indicativo de momento agora lá em Confins. Repórter Patrick Vaz. 8h02. A seguir, líderes na Câmara Federal e no Senado reagem contra a possível privatização do Banco do Brasil. E ainda as mudanças previstas no programa Minha Casa Minha Vida.
8h05. Após a divulgação do crescimento de 0,6% do PIB, o Produto Interno Bruto, no terceiro trimestre de 2019, o presidente Jair Bolsonaro disse que o resultado pode ser inesperado para analistas econômicos. Mas o governo sabia que a economia cresceria. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. E ela veio numa boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. Bolsonaro deu esta declaração durante um evento sobre combate à corrupção promovido pela Controladoria Geral da União. Os 3 setores da economia que mais cresceram no terceiro trimestre foram agricultura, indústria e serviços. 8h05. O governo federal vai anunciar ainda neste mês a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, que passa a ter como prioridade municípios com até 50 mil habitantes. Uma das principais novidades é que o beneficiário terá mais liberdade para definir como será o imóvel, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. No atual formato, o beneficiário recebe a casa pronta da construtora. Com o novo programa, que ainda não teve um nome definido, o beneficiário vai receber uma espécie de voucher para definir como a obra será tocada, o que inclui a escolha do engenheiro e a própria arquitetura do imóvel. O programa trabalha com valor médio de R$60 mil por beneficiário, com 3 tipos de voucher: o de aquisição, para comprar o imóvel já pronto; o de construção, para começar a casa do zero; e o de reforma, para melhorar ou ampliar a casa já existente. A princípio, o governo federal pretende oferecer vouchers a famílias com renda mensal de até R$1.200. Já as famílias com renda entre R$1.200 e R$5.000 por mês estarão no programa de financiamento do programa. Segundo o ministro, a ideia é oferecer juros abaixo dos cobrados atualmente, caindo de 5% ao ano para até 4%. Essa possível mudança no Minha Casa Minha Vida levou as ações da MRV a terem a maior alta do Ibovespa, com 7%. 8h07. Começam a surgir reações contra a intenção do governo federal de privatizar o Banco do Brasil. Líderes da Câmara Federal e no Senado não acreditam que a matéria vai ser pautada. Essa, pelo menos, é a opinião do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do líder do PSD na Câmara Federal, André de Paula, e do presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Todos foram ouvidos pelo site Congresso em Foco. O jornal O Globo publicou ontem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende enviar um projeto de privatização do Banco do Brasil no próximo ano ao Congresso Nacional. O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, deputado José Carlos, do PT, vai defender que antes de ser enviado um projeto ao Congresso, o tema seja discutido por plebiscito. A notícia de uma possível privatização do banco fez as ações do Banco do Brasil subirem 1,9% ontem, na Bolsa de Valores. 8h08. Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Automaia Veículos, a sua empresa de compra e venda de automóveis. 2520-4242. Rita Mundim está ao vivo conosco no Jornal da Itatiaia, Hora de Opinião. Rita, vamos então falar sobre essa notícia de possível privatização do Banco do Brasil. O que mudaria na prática para o país? Bom dia. Olha, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia, ouvintes da Itatiaia. Eu não sei se vocês se lembram, mas no governo Fernando Henrique Cardoso, o Banco do Brasil quase foi privatizado. E só não foi porque no momento em que essa proposta foi levada, a economia brasileira estava numa fase difícil. Nós tivemos lá atrás da energia. Nós tivemos que construir de uma forma assim muito rápida, né? O governo teve que voltar todas as suas baterias para a geração de energia, e a privatização do banco não teve sucesso porque a maioria dos compradores eram fundos de pensão. E naquela época, pela lei lá da desestatização, se essa grande maioria fosse apenas de fundo de pensão e se o público não entrasse na proposta de privatização do banco, ela não seria concretizada. Isso foi lá atrás. Então eu não vejo nenhuma mudança
para a economia brasileira, para o sistema financeiro. Pelo contrário, seria uma mudança positiva. Nessa entrevista que eu fiz com o presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, eu mesma perguntei para ele sobre o papel dos bancos públicos. E ele insistiu muito no papel da Caixa, que tem uma política clara de financiamento da casa própria, que atua muito junto aos municípios, financiando o saneamento básico. Já o Banco do Brasil, há muitos anos, opera basicamente como um banco comercial qualquer. E tem um papel, sim, predominante no financiamento do agronegócio. Mas, recentemente, o sistema financeiro, ele evoluiu muito e o próprio governo criou incentivos para produtos criados no mercado de capitais que financiem o agronegócio. Aí nós estamos falando das LCIs, nas letras de crédito, nas LCAs, nas letras de crédito do agronegócio, assim como as LCIs, letras de crédito do setor imobiliário. Então, o governo está incentivando esses setores que ele quer ver crescer e crescer de uma forma mais forte. E o agronegócio é um deles. Ele isenta de imposto de renda aquelas pessoas, os investidores que aplicam em títulos que financiem, por exemplo, a safra agrícola. Então, o mercado evoluiu muito e eu não vejo problema nenhum na privatização do Banco do Brasil. Pelo contrário, a gente tem que pensar, como disse até há pouco tempo o governador Romeu Zema, sobre a CEMIG. É necessário que a venda seja feita enquanto o ativo tem muito valor, porque o sistema financeiro brasileiro está passando, no caso do banco, por uma mudança muito rápida com o surgimento de outras instituições, como as fintechs, e esse crescimento e essa evolução do sistema financeiro para a quebra desse oligopólio de grandes bancos, isso está caminhando a passos largos. Então, o Banco do Brasil hoje tem muito valor, mas quem sabe daqui a 5 anos ele não terá mais esse valor, dada a pulverização do sistema financeiro nacional. Essa é a minha opinião. Rita Mundim conversando conosco ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, comentando essa notícia de possível privatização do Banco do Brasil. Bom dia, Rita. Até a próxima. 8h12. A seguir, manhã de greve na Guarda Municipal. Oito horas 15 minutos, vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. Guardas municipais paralisam parcialmente as atividades agora de manhã. Quem traz as informações é a repórter Mônica Miranda. Oi, Mônica. Oi, Eustáquio. Oi, Kátia. Oi, Mônica. Eu estou aqui na sede da Guarda Municipal de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, onde, neste momento, vários guardas municipais se encontram aqui e as viaturas também estão aqui no interior, no pátio da sede da Guarda Municipal. O que está acontecendo? Hoje, eles estão com a paralisação parcial aqui em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, são cerca de 2.000 guardas municipais da capital mineira e 5%, de acordo com as lideranças aqui deste movimento, que estariam nas ruas, ou seja, 100 agentes estariam nas ruas. Eles estão reivindicando aí condições de trabalho e também um reajuste salarial em torno de 20%. Os guardas municipais hoje, eles recebem um salário de R$ 2.800. No próximo dia 12 vai acontecer uma assembleia da categoria e aí sim eles poderão decidir por uma greve. Hoje é apenas essa paralisação parcial de advertência. Neste momento, guardas municipais aqui apenas aguardando, porque eles vão fazer ainda um movimento hoje, vão fazer aqui uma caminhada até a Praça 7, daqui a pouco, portanto, alerta aí a população, Guarda Municipal de Belo Horizonte parcialmente com as atividades paralisadas. Repórter Mônica Miranda. 8h16, a telefonia mais uma vez está no topo do ranking de reclamações em Minas Gerais. Quem confirma é o coordenador do PROCON da Assembleia, Marcelo Barbosa. Na verdade, esse ranking está se repetindo nos últimos anos, as telecomunicações no topo das reclamações, telefonia fixa, telefonia móvel, seguida aí daquele combo, que é o conjunto de todo o serviço de telecomunicação, que é as telefonias mais a TV por assinatura e a internet. E o que nos deixa preocupado é porque o volume de contratações é muito grande. Existem hoje 328 milhões de acessos a esses serviços. Só de telefonia móvel, nós temos 228 milhões de chips habilitados no país. Então isso faz com que o número de reclamações seja muito grande. Agora, qual é o pior? As empresas continuam vendendo, os problemas continuam acontecendo e os consumidores reclamam e não se resolve. Então nós temos que fazer uma mudança disso, que não é mais na instância do PROCON.
O consumidor tem que continuar denunciando no PROCON, nas agências reguladoras, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que tomar providências para que essas empresas elas sejam penalizadas com multas fortes e que façam elas repensar as lesões, porque as lesões se perpetuam, Em pelo menos 80% dos casos, as empresas estão erradas e o acordo obriga a devolução do dinheiro para os clientes. Por isso, o consumidor que se sentir lesado não pode deixar de reclamar. Tem razão. São serviços que não foram autorizados por ele, não foram informados de maneira clara e precisa no ato da contratação. E esse é o principal motivo das reclamações, as cobranças indevidas, valores que são inseridos nas contas dos consumidores, diferentes dos valores contratados. Valores que apareceram sem que o consumidor soubesse ou autorizasse. Nós fazemos aqui todo dia um comentário. Você vai contratar um plano de telefonia de R$ 69,90, ele nunca é R$ 69,90, ele vem 80, vem 120, o consumidor não entende. Por que está acontecendo isso? Então isso aí é um índice muito alto, as empresas deveriam ser multadas por insistir nisso. Agora, como eu disse, quem reclama, elas acabam resolvendo, seja no PROCON, seja no Poder Judiciário. Mas quantos que vão reclamar um total de pessoas que são lesadas? Poucas, então a lesão ainda vale a pena. Então o consumidor tem que ficar atento, tem que reclamar, mesmo que demore, faça no saque, faça na agência reguladora, faça no PROCON, faça na Justiça. Um dia nós vamos conseguir reverter esse quadro. Ainda de acordo com o coordenador do PROCON da Assembleia, Marcelo Barbosa, o consumidor lesado também pode conseguir a interrupção do contrato, sem precisar pagar multa. 8h19. Itatiaia, trânsito no ar. Léo Campos, você está agora em outro ponto da cidade, região oeste. Qual é a notícia para o motorista? Fluxo lento, Kátia, 8h19. Quem está aqui na Avenida Silva Lobo, está saindo do Calafate, vai em direção ao bairro Estoril, encontra trânsito ruim até o encontro com a Avenida Amazonas. Pelo menos nesse ponto tem a opção ali da Avenida Régia Gabalha, que pode escolher, né? Na subida para o Buritis e Estoril, lá tem trânsito bom agora. Agora aqui na Avenida Amazonas, trânsito chato, trecho do Barroca no sentido centro, Rua Cuiabá, é uma boa opção de desvio em direção ao bairro Prado. Cantada de Natal da Assembleia, 300 vozes que ressoam a união, a diversidade e a força de Minas. 4 de dezembro, às 19 horas, na Praça da Assembleia. Não perca. Repórter Léo Campos. Um alerta para você na Fernão Dias, em Três Corações, sul de Minas. Tem uma carreta tombada agora no quilômetro 739, sentido São Paulo. Bloqueio na faixa da esquerda e um pouco já de lentidão. 8h20. No próximo bloco, impasse entre deputados do projeto que pode garantir o 13º dos servidores estaduais. O jornalista Carlos Lindenberg vai comentar esse assunto daqui a pouquinho. A votação está marcada para agora de manhã. 8h22. Deputados estaduais precisam chegar a um acordo antes da votação nesta manhã do projeto de lei de venda do Nióbio, que deve garantir o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. Hoje é um dia decisivo para servidores públicos estaduais. Os deputados votam agora de manhã o projeto de antecipação de recebíveis do Nióbio, que pode garantir o 13º integral para o servidor e pelo menos 6 meses de salário em dia. Apesar da expectativa, há um impasse. O vice-líder de governo, o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que é da base, questionou o substitutivo apresentado pelo deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, na Comissão de Minas e Energia, e disse que o artigo 4º do novo texto que substituiu o original enviado pelo governo atrapalha a privatização da Codemig pelos próximos 12 anos. O projeto possui importantes avanços no que toca à transparência da operação, no que toca à proteção contra eventuais disputas judiciais em torno de teores de nióbio, mas ele traz uma trava à privatização, a possibilidade de privatização da Codemig, que é absolutamente desnecessária nesse projeto. Já havia no texto, especialmente no artigo 1º, inciso 2, e artigo 2º, inciso 2, proteção suficiente de que a operação dizia respeito apenas aos 49% da Codemig hoje pertencentes ao Estado de Minas Gerais. Absolutamente desnecessário dispor no texto da lei que
que o Estado terá que manter a participação na Codemig em 49% até 2032, porque essa disposição pode impedir a venda da companhia até o término desse prazo. O deputado João Vitor Xavier nega que o substitutivo que foi apresentado em relação ao projeto original do governo atrapalha a privatização e afirma que o novo texto dá mais segurança jurídica e garante que o Estado não vá perder dinheiro. A lógica é a seguinte: Codemig e Codenge são duas empresas hoje separadas. A Codemig tem 49% dos dividendos, a Codenge tem 51% dos dividendos. Mas os 51% que chegam à Codenge, eles são distribuídos pela Codemig. A Codemig é o caminho para o dividendo chegar na Codenge. Então, se você privatiza a Codemig sem resguardar os direitos da Codenge, o que você está dizendo é o seguinte: os dividendos, ao chegar na Codemig, já vão direto para quem comprou. Eles não são repassados depois para o Estado. Então, o que a gente está falando é o seguinte: olha, você pode privatizar, você pode renegociar no futuro, você pode vender novamente, mas você tem que deixar explicitado o que você está vendendo. Você não pode vender um patrimônio de 49% e a pessoa ganhar 51% de presente. Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público. Isso é brincar com o cidadão de Minas Gerais para atender interesse de alguém que eventualmente amanhã vai ganhar um negócio desse. A antecipação dos recebíveis do Nióbio foi aprovada nas comissões de Minas e Energia e Administração Pública ontem e está pronto para ser votado em segundo turno na Assembleia agora de manhã. A data do pagamento do 13º salário ainda não está garantida e nem foi definida. E apenas na semana que vem, de acordo com o secretário Otto Levi de Planejamento, deve ser acertada uma data depois que houver um acerto em relação ao dia do leilão na Bolsa de Valores. Repórter Edilene Lopes. 8h26. No Jornal da Itatiaia, o comentário do jornalista Carlos Lindenberg. Lindenberg, bom dia. E qual é a sua expectativa para essa votação decisiva hoje do projeto referente ao Nióbio? Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Lindenberg. Olha, não acho que o governo terá dificuldade em aprovar hoje, agora de manhã, o projeto do Executivo que, em última análise, visa buscar dinheiro no mercado para quitar o 13º salário dos servidores e, quem sabe, encerrar o parcelamento dos vencimentos do funcionalismo. Essa questão levantada ontem pelo deputado Guilherme da Cunha, vice-líder do governo e do Partido Novo, portanto um aliado do governador Zema na Comissão de Minas e Energia, não deve contaminar o plenário daqui a pouco, porque já há um consenso entre os deputados de que a saída para esse parcelamento dos salários e o pagamento do 13º é a votação dessa matéria. Pode haver aí alguma outra discordância, não exatamente sobre essa questão levantada ontem pelo deputado Guilherme da Cunha, mas no embate com a oposição, ainda que essa também esteja de acordo com a tese defendida pelo governo Zema. O problema é que o deputado discordou do substantivo do deputado João Vitor Xavier, relator da matéria. Para o deputado Guilherme da Cunha, o dispositivo poderá impedir a futura venda da Codemig, projeto de Zema que circula na Assembleia, porque os recebíveis do Nióbio e da Codemig vão até o ano 2023 e ninguém vai querer comprar uma empresa que tem dividendos já comprometidos até essa data. O problema poderia estar em uma outra faixa de discussão. Ao comprometer os rendimentos da Codemig, até depois de seu mandato, Zema estaria exorbitando e vendendo o que não lhe pertence. Mas é também uma questão bizantina, de forma que o projeto vai passar, mesmo que possa levantar discussões que levem o assunto depois para uma possível demanda judicial. Essa questão da venda dos royalties da Codemig já poderia, aliás, ter sido resolvida no governo passado, se o atual líder da maioria, o deputado Gustavo Valadares, não tivesse tido, na época, a ajuda do Tribunal de Contas do Estado, que levantou dúvidas sobre a operação bancária que o então governador Fernando Pimentel tentava junto a um pool de bancos, nos mesmos modos do que o atual governo Zema propõe. Ou seja, se Valadares não tivesse questionado o assunto no TSE, depois de perder na Justiça, esse assunto já estava liquidado no governo anterior. Gustavo hoje, com a mudança de governo, apoia, claro, o projeto que ele sabe ser de interesse dos servidores. O problema não é de agora, é depois, porque o governo não terá, a partir de julho do ano que vem, dinheiro para manter o salário dos servidores em dia. Isso todos os deputados sabem, a menos que Minas, antes de aderir ao plano de ajuste fiscal da União, aceite o acordo para ressarcimento das perdas da Lei Candir, como outros estados já fizeram, e coloque nos cofres do estado mais aí de 30 bilhões de reais ao longo dos próximos 18 anos. Para um estado com graves dificuldades de caixa,
como Minas Gerais está, não deixa de ser um alívio esse entendimento. Mas a solução mesmo para esses problemas do Estado, isso só virá mesmo quando Minas deixar de ser um mero produtor de matéria-prima, como minério de ferro e produtos derivados do agronegócio. Minas precisa, não é de hoje, mudar o seu modelo econômico, senão outras crises como essa virão. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia. 8h29, a seguir, o fim do prazo para disputar uma vaga no ensino integral de BH. Horas e 32 minutos. Bombeiros ainda tentam encontrar mulher que desapareceu depois de uma forte chuva em Sete Lagoas. Vamos para lá então com o repórter Oswaldo Diniz. A reportagem da Itatiaia fala daqui de Sete Lagoas, na região central mineira, onde acompanhamos o terceiro dia de buscas pelo corpo de uma mulher que acabou desaparecendo após a forte chuva que caiu na noite da última segunda-feira. Essa vítima, identificada como Maria Regina de Deus, de 59 anos, pegou uma corrida de aplicativo na Avenida Prefeito Alberto Moura, bairro Nova Cidade, quando foi surpreendida pela enxurrada. Ela estava dentro de um Onix de cor preta que era dirigido por Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos. Os dois foram arrastados e caíram aqui em um córrego, o córrego chamado Quaite, e ontem o corpo do motorista de aplicativo foi encontrado, assim como o veículo. Desde então, o desaparecimento, os bombeiros trabalham intensivamente. O trabalho deles consiste, durante o dia, iniciarem bem no começo da manhã, no final da madrugada, as buscas e só pararem às 7 horas da noite, quando o sol vai embora, a iluminação vai embora. Ontem eles usaram cães, drones, na tentativa de localização dos corpos. Tiveram sucesso no encontro de um deles, que é o do motorista de aplicativo. Então, hoje pela manhã, outra equipe veio. Neste momento, são 6 militares que estão aqui trabalhando, mas um reforço é aguardado de Belo Horizonte. Nós conversamos há pouco com familiares dessa senhora, da dona Maria. Eles estão aqui acompanhando, são pelo menos 4 pessoas da família. Todos são de Patos de Minas. E ela veio para cá há cerca de 11 anos, casou-se aqui, estava saindo de um curso de costura quando pegou essa corrida de aplicativo e acabou surpreendida pela enxurrada. Todos estão aqui então muito apreensivos, acompanhando o trabalho dos bombeiros. Classificam isso como uma fatalidade, mas um deles disse que a ponte que o carro estava, ela não tem muita segurança, não tem proteção, e isso pode ter favorecido para essa tragédia. Fato é então que os bombeiros trabalham aqui intensivamente. Eles nesse momento estão entrando aqui no córrego, tem 2 ambulâncias aqui, 2 viaturas dos bombeiros. Chegou também um reforço da Guarda Civil Municipal. Durante todo o dia, mais trabalhos para encontrar essa senhora de 59 anos. A família tem esperança de que o milagre aconteça, mas todos já estão conformados com um desfecho mais trágico, né? Espero encontrar pelo menos o corpo para, assim, uma despedida honesta. Repórter Oswaldo Diniz. 8h35. Alerta importante para os pais e alunos da Rede Municipal de Ensino em Belo Horizonte. Termina hoje o prazo para o cadastro dos alunos que querem fazer parte da escola em tempo integral em Belo Horizonte no próximo ano. Segundo a Prefeitura, a meta para 2020 é chegar a 90 mil vagas. O processo de cadastro é destinado a estudantes da Rede Municipal de Educação nascidos até 31 de março de 2016, matriculados na educação infantil ou no ensino regular fundamental. Os pais ou responsáveis devem fazer as inscrições para os alunos pela internet, informando o nome da Escola Municipal ou da Escola Municipal de Educação Infantil em que a matrícula para 2020 foi efetuada. Quem não possui acesso à internet pode procurar apoio nas diretorias regionais de educação ou em uma escola municipal do programa Escola Aberta. Do universo de 201 mil estudantes, 84 mil estão em escolas de tempo integral da rede própria ou parceira. A Prefeitura prepara uma expansão de 5 mil novas vagas para crianças de 4 e 5 anos que nunca foram atendidas em tempo integral, uma vez que o ensino fundamental e os anos iniciais foram contemplados. A divulgação do resultado do cadastramento para a escola em tempo integral 2020 em BH sai no dia 15 de janeiro. Repórter Alan Passos. 8h36.
Itatiaia, trânsito no ar. Léo Campos sobrevoando agora o centro de Belo Horizonte. Quais são as informações de momento, Léo? A Avenida Afonso Pena, Kátia, sentido Mangabeiras bem carregada até o cruzamento com a Rua da Bahia. Já tem impacto lá atrás no viaduto B do Complexo Lagoinha, deixando fila tanto na saída da Avenida Pedro II quanto da Antônio Carlos. Agora quem está indo para a área hospitalar, boa opção a Avenida dos Andradas, que por enquanto está valendo a pena. Oficina de clássicos Volkswagen. Realize serviços, ganhe pratos colecionáveis e concorra a 12 bikes e um Virtus. vw.com.br/promo. Consulte regulamento, autorizado pelo Secap. Repórter Léo Campos. Agora no Jornal da Itatiaia, o noticiário esportivo. Oferecimento Cartórios de Protesto de Minas Gerais. Agora enviar títulos e documentos de dívida a protesto é gratuito. 8h37, de volta Enio Lima. Deixa comigo, Eustáquio. 6 jogos abrem hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. 7 horas na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos. 7h30 no Mineirão, Atlético e Botafogo. No mesmo horário em Fortaleza, Ceará e Corinthians. 9 em Chapecó, Chapecoense e CSA. 9h30 no Morumbi, São Paulo e Internacional. No mesmo horário no Maracanã, Fluminense e Fortaleza. 20.728 torcedores estão garantidos na partida desta noite no Mineirão. O técnico Wagner Mancini vai promover mudanças no time. A principal delas deve ser no gol, com a volta de Vitor. Lucas Hernandes e Hulk brigam pela vaga de Fábio Santos suspenso. No meio campo, Otero pode substituir Luan. Uma vitória hoje garante o Atlético na Copa Sul-Americana do ano que vem. Quarta-feira decisiva para o Cruzeiro. Mesmo sem entrar em campo, o time celeste volta as atenções para a partida entre Ceará e Corinthians. O Cruzeiro precisa de um resultado contra o Grêmio igual ou melhor do que o Ceará frente ao Corinthians. Se o Ceará perder e o Cruzeiro também perder, a definição vai para a última rodada. O mesmo acontece se Ceará e Cruzeiro empatarem ou vencerem seus jogos. Agora, se o Ceará empatar e o Cruzeiro perder, o Cruzeiro estará rebaixado. O mesmo acontece em caso de vitória do Ceará e o Cruzeiro ficar no empate. Para o duelo de amanhã contra o Grêmio, o meia Marquinhos Gabriel suspenso fica fora. Egídio e Dodô disputam vaga na lateral esquerda. No ataque, Fred deve começar como titular. Agora o vôlei. Anfitrião do Mundial de Clubes pela 5ª vez, o Cruzeiro estreou com vitória. Bateu o Zenit Kazan da Rússia por 3-0 no ginásio Divino Braga, em Betim. No Mundial Feminino na China, o Minas sofreu mais uma derrota. Perdeu para o Eczacıbadem da Turquia por 3-0 em Chongqing. O Praia Clube joga amanhã contra o Tianjin da China, às 9 da manhã. Enio Lima, na Rede Itatiaia. 8h39. Vamos ao resumo do Jornal da Itatiaia e as últimas notícias desta manhã de quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Na capital, a temperatura deve chegar hoje a 28 graus. Agora, 22 graus na Itatiaia. Os deputados estaduais vão concluir hoje a votação do projeto que pode definir o pagamento do 13º para mais de 600 mil servidores do Estado. A partir das 10 da manhã, o plenário vai analisar em segundo turno a proposta que permite a antecipação de recursos da exploração de nióbio pelos próximos 12 anos. A Polícia Federal prende 9 pessoas e apreende 4 aviões em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Paula Rangel. Agentes federais estão nas ruas na operação Voo Baixo contra o tráfico aéreo de drogas. São 13 mandados de prisão temporária e 33 de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia, segundo a Polícia Federal. O empresário Rubens de Almeida Salles Neto, suspeito de comandar a logística do transporte, foi preso em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Os policiais federais apreenderam 15 aviões. A justiça autorizou o sequestro de imóveis, entre eles 3 fazendas. O Ministério Público do Trabalho pede a derrubada do projeto de lei que pretende alterar as cotas para deficientes nas empresas brasileiras. Hoje, as companhias com mais de 100 funcionários são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos postos com pessoas deficientes. Uma proposta enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados pretende alterar a lei de cotas. O executivo argumenta que essa política foi muito importante para a inclusão social, mas que pode ser aprimorada.
A cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, recebe a partir de hoje a cúpula do Mercosul. O encontro será marcado pela despedida do argentino Maurício Macri, que participa pela última vez do encontro antes de deixar o cargo na semana que vem. A reunião é a primeira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa ao Brasil e à Argentina em relação às importações de aço e do alumínio dos dois países. 8h42, a seguir a conversa de redação. Conversa de redação. 8h44. Eduardo Costa e de volta das férias, Júnior Moreira comentam os principais assuntos desta manhã de quarta-feira. Termina hoje a novela do 13º dos servidores. Votação em segundo turno na Assembleia Legislativa. Agora de manhã, no plenário da Assembleia. Júnior Moreira, bom dia, bom retorno para você. Obrigado, Eustáquio. Bom dia para você, para Eduardo Costa, para os ouvintes do Conversa de Redação. Nada mudou, né? Saí de férias, o assunto era Unióbio, volta Unióbio ainda. A novela continua, vai acabar hoje, viu? Você vai pegar o último capítulo. Pegando o último capítulo, então. Eustáquio, o ouvinte mais atento do Conversa de Redação, você que acompanha todos os dias, observou que no início eu era muito reticente a esse projeto. Eu tinha muitas perguntas. A maioria dessas perguntas foram esclarecidas para mim pelo secretário Otto Levi, né? De qualquer forma, o secretário me convenceu que essa é a única solução que o Estado tem neste momento, a curto prazo, para resolver a questão do salário dos servidores. Estou convencido que a solução é essa, sem problema nenhum. O único problema para mim nessa história toda que não é um bom negócio, na minha opinião. O Unióbio é um negócio que pode gerar lucros exorbitantes para o governo, dependendo do que esse valor virá. E isso me deixa um pouquinho travado em apoiar totalmente esse projeto. Agora, fato é que tem outra solução? Não. Esse projeto é o melhor? Também não. Mas é o possível? É o possível. Nos bastidores fala muito que já está aprovado, está tudo tranquilo. Um ou outro deputado ali um pouco contra essa situação. Mas fato é que vai resolver a situação dos servidores. Eu só não acho um bom negócio a longo prazo. Na minha opinião, o Estado perde e perde muito a longo prazo quando se fala em receita nos cofres públicos. Mas, repito, né, não é a solução, a melhor solução, mas é a viável nesse momento. Vai ser aprovado. Nos bastidores se fala muito disso e vamos ver o que vai dar. Agora, o secretário fala claramente, 6, 8 meses de solução da folha. Será que até lá nós vamos conseguir uma questão mais sustentável para manter o salário dos servidores ou não? Aí passa por privatização, passa por reforma administrativa, pela Previdência do Estado. Enfim, vamos ver como é que fica agora. É uma solução imediata? Não é a melhor, mas é a única que a gente tem. Ontem o secretário Otto Levi demonstrou otimismo de que em 6 meses a Assembleia Legislativa vai aprovar os projetos relativos ao plano de recuperação fiscal e a reforma da Previdência dos estados também será aprovada. Isso vai aliviar o Caixa de Minas Gerais. Eu acho, só para fechar isso, eu acho um pensamento muito otimista. O ano que vem é ano de eleição. Sim. E a gente tem um problema sério, que é político, né? Os deputados estão pensando na base, muitos deles vão se candidatar a prefeito, estão ali voltados para as cidades, mas vamos ser otimistas, né? Ô Eduardo Costa, o projeto vai ser aprovado hoje, o 13º vai sair, só não se sabe se até o dia 31 ou se no início do ano que vem, depende de uma operação financeira nos bancos. Mas, e para você, foi um bom negócio para os servidores, para o Estado? Bom dia. Bom dia a todo mundo, eu faço minhas as palavras do próprio Otto Levi. Em tempos de desespero, você não faz um negócio bom, ideal, você faz o possível. E dentro do possível, a Assembleia brilhou mais uma vez. Parabéns para o presidente Agostinho Patrus, os deputados tiveram juízo, parabéns principalmente para 3 deputados, João Vitor Xavier, o Rafael Martins e o Ulisses, que na Comissão de Minas e Energia disseram assim, tá bom, vamos, mas não vamos do jeito que, qualquer jeito não. E criaram condições para que o Estado não corra o risco de perder 10 bilhões de reais nesse negócio. O Guilherme da Cunha, do Novo, reclamou muito ontem, mas a preocupação do João Vitor foi de colocar cláusula de que quem comprar a Codemig no futuro não leve de graça a Codenge. Isso é cuidar do dinheiro público.
E o Guilherme da Cunha devia era agradecer, porque não que a gente coloque sob suspeição qualquer deputado, qualquer negociação, mas é preciso lembrar que a família Moreira Salles, controladora do Itaú, é dona dessa Companhia Brasileira de Mineração e Metais. E que o Amoedo, presidente do Novo, fez carreira no Itaú. Então, tudo tem que ser muito transparente para lá na frente os que estão querendo privilegiar o número 1 do Novo do país. A nossa assunto resolvido. Pois não, Agora, o que vem, ano que vem é outra história, gente. Dessa vez, representantes dos policiais, tudo, vamos aprovar. Dos professores, vão aprovar. Ano que vem a reforma da Previdência Estadual, que o Congresso não teve coragem, se acovardou, e vem a recuperação com Brasília, que é outra história, que implica em não aumentar salário, vender empresa. Ano que vem, o Zema vai ter uma labuta daquelas. A nossa comentarista de economia, Rita Mundim, participa hoje também da conversa de redação. Ô Rita, o que significa para a economia de Minas Gerais e para o mercado essa proposta de antecipar os recursos do Nióbio para o Caixa do Estado e os servidores recebendo o 13º em dia? Olha, primeiro, né, Eustáquio, eu queria parabenizar o governo de ter achado essa solução de dar dignidade às famílias, não só aos servidores, mas às famílias dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. São eles que lá na ponta final estão garantindo os serviços prestados à população. E era um absurdo esse atraso contínuo, permanente, na folha de pagamento. Como o Júnior falou, o Eduardo falou, talvez não seja a melhor solução, mas é a solução possível. O bom é inimigo do ótimo, mas o bom sai, muitas vezes o ótimo não acontece. Agora, em relação ao que aconteceu aí, o que poderia inclusive dificultar a venda da Codemig, eu não sei, porque assim, olhando sob o ponto de vista de mercado, não tem jeito de vender a Codemig e entregar a Codenge de graça, porque a estrutura societária, ela é clara. A Codenge, ela detém 51% da Codemig. Quando você privatiza, você está abrindo mão do controle. Então é óbvio que numa precificação, o que a gente chama no mercado de valuation, né, na valoração das empresas, é óbvio que a Codenge vai ter que abrir mão, vender sim a parte das ações dela na Codemig. Enquanto isso não acontecer, o Estado de Minas Gerais é dono de 100% da Codenge, que detém 51% da Codemig. Os outros 49% da Codemig são do Estado de Minas Gerais. Então eu não vejo, eu não acho que o Estado, numa tentativa de venda, de privatização, ele não vai errar nas contas. Isso tudo vai ter o seu justo valor. Então eu não vejo esse problema aí não, porque na verdade o Estado de Minas Gerais é o detentor do controle da Codemig e da Codenge, que desde fevereiro de 2018 passou a ser a responsável pela operação da Codemig. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô Rita, aproveitando a sua presença aqui na Conversa de Redação, o presidente Jair Bolsonaro comemora o resultado do PIB do terceiro trimestre e diz que se trata de uma boa notícia. Pois é, e eu acho que para os ouvintes da Itatiaia não houve surpresa nenhuma. Eu estou falando desde o início do ano que o Brasil iria reverter e iria crescer e crescer muito, e esse crescimento seria bancado pela iniciativa privada. Então, melhor do que o número do PIB de 0,6% de crescimento é a qualidade do PIB. Houve crescimento em todos os setores da economia, o consumo das famílias puxou o PIB, o consumo do governo caiu. Isso quer dizer que quem está bancando o crescimento do país, e aí sim teremos um crescimento sustentável, é a iniciativa privada. E o melhor dos números foi o crescimento, é um nome muito feio no economês, que é a formação bruta de capital fixo. Isso é o investimento das empresas na compra de novas máquinas e equipamentos para produzir novos bens e serviços. Resumo da ópera: até aqui o Brasil trabalhava com aumento
aumento ou diminuição de capacidade ociosa. Agora não. Os empresários tiraram o escorpião do bolso e estão acreditando que a economia vai crescer e estão aumentando a capacidade produtiva. E é por isso que nós teremos a geração de novos empregos. E aí a roda volta a rodar no chamado círculo virtuoso. Ok, Rita, obrigado pela sua participação na Conversa de Geração. Uma ótima quarta-feira. Para todos nós. Amém. 8h53, Eduardo Costa, esse crescimento do PIB, será que chegou ao povo, ao trabalhador, ao cidadão? Está sentindo no bolso, na sua avaliação? Tá chegando devagarinho. Nós não podemos ser otimistas ao extremo, porque ainda não voltamos ao patamar de 2014, antes da crise. E se somamos no PIB desse ano 1,2%, a gente está no número 54 entre 58 países avaliados com o crescimento do seu produto interno bruto esse ano. A gente não está como a Armênia, que está 7%, e nem a China, 6%, mas 1,2% é muito melhor do que o 4% que tínhamos ano passado. Há uma outra informação que eu considero relevante, é de que no trimestre, julho, agosto, setembro, o melhor mês foi setembro. O que implica dizer boas notícias para outubro, novembro e dezembro. Acho que nós temos que torcer, acreditar. Há sim uma reação. A construção civil ficou animada com aquela redução dos juros lá pela Caixa Econômica. Enfim, vamos torcer, gente. Vamos fazer a nossa parte, porque na ponta tem desempregado, tem pobre sofrendo. Vamos torcer. Eu tô acreditando, senhor. Ô, Júnior, e para você, chegou no bolso do cidadão essa elevação do PIB? Não chegou. Ainda demora um pouco. É a última ponta, né? O que vê por último a história. Porque como é que você vai explicar, comemorar para uma pessoa que está desempregada? O PIB cresceu, o cara, e daí? Primeiro, o que é PIB? O PIB cresceu, aí o cara fala assim, e o preço da carne? 40 conto o quilo da peça de boi, né? Aí o PIB cresceu, a gasolina, o diesel subiu mais 2%, né? Acho que isso não é palpável para o cidadão comum, é muito difícil. Agora, no Economês, a Rita destacou um ponto muito interessante, né? Sempre quando o PIB crescia em governos anteriores, nos últimos governos, principalmente os do PT, o gasto também, o investimento do Estado era muito grande, esforçava com que o PIB crescesse. E o ponto mais interessante disso tudo é que o PIB cresceu, mas o gasto do governo, os investimentos do governo caíram, até porque o governo está quebrado, não tem como investir. Então isso mostra, pelo menos, um caminho de que não será mais um voo de galinha, né? Que convencionou-se a chamar voo de galinha, né? Que é curto e rápido. Então, parece que estamos num caminho, apesar que antes da posse, muitos economistas falavam de 3%, 4% de crescimento do PIB, eu falava, olha gente, vamos com calma, a situação não é muito bem por aí não, tem muita gente otimista no mercado, né? Depois foram revisando para baixo, agora vão ter que revisar por cima, ou seja, é uma boa notícia, mas Eustáquio, uma coisa muito importante, não dá para cochilar. Porque esse aumento tem muito do consumo das famílias. E o consumo das famílias aumentou porque teve um FGTS liberado há pouco. Então isso influencia muito. Então tem que ir com muita calma, mas não pode deixar de comemorar. Parece que está num caminho interessante. Ô Júnior, e o projeto que muda a lei das cotas para pessoas com deficiência gera críticas? Para mim é retrocesso mesmo, assim. Eu já trabalhei com algumas pessoas que são portadoras de algumas deficiências e assim, aprendi demais. O que a empresa ganha com essas pessoas, né, é inacreditável. Mas tem muitos empresários que são caolhos mesmo, né? Eles não enxergam que não é só uma função social, é também uma questão de retorno, de aprendizagem para a companhia, é um outro olhar do trabalho, né? Isso influencia as pessoas que estão ali em volta dessa pessoa, ou seja, muitos empresários veem apenas como uma solução, uma opção que ele precisa ter para cumprir uma norma, porque é uma função social da empresa, e não é muito bem por aí não, tem um retorno muito grande, e meu sonho é que um dia os empresários abrissem os olhos e entendessem isso. Para mim um retrocesso e não passa lá no Congresso. Você é a favor da política de cotas, Eduardo Costa? Sou. Eu acho que tem que ter cota para pobre na Universidade Federal, tem que ter cota para negro, para índio, tem que ter cota para pessoa com deficiência nas empresas. Todas as cotas possíveis, até que a gente consiga, no voto, no grito, se necessário for na força,
tornar esse país mais justo, mais igual. Não há o que se falar em condições de igualdade para acesso à universidade pública, ao emprego e às outras oportunidades, porque igualdade tem que ser para iguais. E nós não somos uma sociedade igual. Nós temos que falar mais em equidade. Se for igualdade para iguais, está tudo certo. Mas se não for, tem que ter. Eu fico me perguntando qual é a dificuldade para uma emissora de call center contratar alguém que tem uma dificuldade de locomoção. Qual é? Qual é a dificuldade para a Rádio Itatiaia contratar amanhã um locutor, um jornalista que não tem um dos braços? Sabe? Então, mas pôr na lei, tudo na lei? Põe na lei. Põe na lei, porque nem todo mundo tem consciência do quão fundamental, do quão importante é oferecer oportunidades às outras pessoas. Eu quisera que todos os cegos desse país tivessem a desenvoltura do ceguinho, o Geraldo Magera, que a gente conhece tanto, que arranca seca no peito, faz um lexão danado, corre o mundo e sobrevive. A maioria não tem, e nós temos que estender a mão. Qual é o problema de colocarmos um locutor cego da Rádio Itatiaia, seu Eustáquio? Pois é. Oi, Eduardo. Um abraço. Um abraço para você, Eduardo. Um abraço, Júnior Moreira. Um abraço. 8 horas, sim, vambora. 8 horas e 59 minutos em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia desta quarta-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão, que hoje será transmitido pela live, Facebook e YouTube, com as suas atrações diárias, entre elas o Fala Comigo, que vai debater o seguinte: direito de laje. Casei e construí na casa da minha sogra. E agora quero me divorciar. Tenho direito ao imóvel? Pergunta do Celso, do bairro Castelo. Daqui a pouquinho, no Acirantão. Ótimo dia a todos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, 60 anos. O sindicato que é a cara do trabalhador.